Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais um dia de gravação no Fulmicast. Eu me chamo Nathalie, sou aluna de farmácia. Essa é a Amanda, Denis e Lucas. Estamos aqui para trazer um tema para vocês muito importante sobre anemia, né? E o que seria anemia no geral? Anemia nada mais é do que ou é alteração nas hemácias, ou é alteração da hemoglobina, né? Ou a deficiência de algumas delas. Então, essas interações entre hemácias e hemoglobina pode acabar acontecendo algumas doenças, no caso, nosso tema de hoje, como é a anemia. Denis, saberia me dizer se existe só um tipo de anemia? Não, existem vários tipos de anemia, dependendo com as mais variadas causas. Pode ser falta de ferro, de B12, a hemorrágica, a perda de sangue, no caso a hemorrágica que a gente vai tratar, genético, como a falciforme, e vários outros tipos de anemia. Nesse caso, nesse tema a qual estamos abordando no dia de hoje, ele fala sobre a diversidade que temos no âmbito das anemias, né? No caso, como o Denis citou agora, tem a falciforme, a hemolítica, a ferropriva, mas todas elas tendo em base a gente está sempre dialogando sobre a perda excessiva do sangue, o que em muitos casos, quando excede uma porcentagem de 15%, ela acaba gerando choque hipovolêmico nas pessoas e isso acaba gerando outras consequências, como também a perda de ferro e gêneros desse meio que podem ocasionar doenças um pouco mais graves ou mais crônicas ou intensificar ainda mais esse tipo de doença apresentada. E nesse caso, né, a gente está falando sobre a hemorrágica, os casos mais comuns dela é acidente de trânsito, pessoas que passam por período de cirurgias, né? Tem pessoas também que têm úlcera ativa e pode ser também em casos de pessoas que têm, no caso mais para as mulheres, né? Menstruações intensas, né? Que podem acabar gerando uma perda excessiva do sangue também. Então tudo isso é um agravante tendo em vista a anemia hemorrágica. Né? E essa perda de sangue, né, no caso, seria 15% do volume para constatar mesmo, no caso de anemia hemorrágica. Tem outras doenças também que podem gerar essa anemia hemorrágica, no caso da hemofilia, né, que é uma doença hereditária, genética, que a pessoa pode sofrer, no caso, as plaquetas não podem ser acabam que não agregando, né? Então, a pessoa, no caso de um pequeno corte, não consegue aquele sangue, parar, estancar aquele sangue. Então, a pessoa continua sangrando. Então, isso é uma patologia que a pessoa tem hemofilia, e aí sangramento pode acabar ocorrendo, no caso de anemia hemorrágica para essas pessoas. Amanda, saberia me dizer se tem algum outro tipo que pode causar anemia hemorrágica? Ou sintomas? Sim, os sintomas, eles podem incluir fadiga, palidez, fraqueza, falta de ar, tontura, dores de cabeça, aumento da frequência cardíaca, entre outros. No caso, né, de exames, né, como é que a pessoa iria seguir? Qual é o tipo de exame que constataria mesmo se a pessoa está tendo, no caso, uma anemia? Alguém poderia saber dizer quais são os exames? Bem, no caso de anemia crônica, quando há um sangramento menos perceptível, não pode ser detectável a olho nu, normalmente se usa o eritrograma e o hemograma, onde se consta uma baixa quantidade de hemoglobina, mas tem uma alteração na própria hemoglobina, seja na sua cor ou no seu tamanho. É uma forma de ter certeza de que é hemorrágica e não uma outra forma de anemia. A gente consegue também constatar em laboratório, né, através das lâminas. E se não tiver nenhuma alteração, né, na formação das hemácias, hemoglobina, a gente consegue verificar através de lâminas. Então, se não tem alteração, então a gente vê que não é um problema em si, ou falta de ferro, ou má formação nas hemácias. Então, a gente também consegue, no laboratório, verificar se há essa alteração ou não. Nesse caso também, né, a gente pode destacar que nas anemias nem sempre é só em questão a perda excessiva ou a diminuição desses eritrócitos, mas muitas das vezes também a qualidade com os quais eles se apresentam.
Muitas das vezes você pode ter uma quantidade significativa, que o seu corpo entende que ele pode funcionar perfeitamente, mas a qualidade dela não é o suficiente para suprir a demanda do seu corpo. Então acaba que anula, né, essa questão da quantidade, e sim mais a qualidade. E ainda em questão à fala da Nath, né, a perda excessiva dos eritrócitos, eles também pode ocasionar nos efeitos do tratamento, né? Nem sempre você vai conseguir ter um diagnóstico, seguir para um tratamento e que você consiga anular essa questão da hemorragia. Muitos dos casos você vai ter que tratar, e o tratamento vai ter que ser reposição de sangue constante devido à perda excessiva. Então a pessoa vai ficar por um bom tempo, né? Vamos dizer até por um tempo indeterminado, periodicamente, ela vai ter que ficar sempre fazendo essa reposição sanguínea. E isso também, dependendo da situação, né? Depende do corpo da pessoa, da reposição, o corpo pode não aceitar aquele tipo de sangue, pode ter uma rejeição, e essa rejeição do sangue, ela acaba lesionando o órgão que está recebendo sangue, então pode ocasionar muitas outras coisas que acaba gerando problemas maiores e mais crônicos nessa questão. Essa questão da anemia acabar intensificando os problemas. Exatamente. Sim, a anemia pode ter muita gravidade, né, Amanda? Sim, existem 2 tipos de anemia hemorrágica, a crônica e a aguda. A aguda é geralmente por questões de traumas, perda significativa de sangue. Já a crônica, ela é em casos de doenças ao longo do tempo, como o caso de sangramento, gastrointestinal, entre outros. Coisas que se foram intensificando ao longo do tempo, né? Surgiu numa pequena escala e às vezes por ser imperceptível ou pequena, a pessoa acabou não tratando, não correndo atrás, né? Ou até por não saber mesmo, desconhecimento, né? Daquilo ali, daquela situação que estava ocorrendo. E aquilo ali foi se agravando, e de uma aguda virou crônica, e agora o tratamento já é um pouco mais intenso, mais difícil. Não adianta só suplementar. Exatamente. Com ferro, porque às vezes muitas pessoas só suplementam com ferro, ácido fólico, e às vezes isso não vai resolver. Às vezes o tratamento tem que ser até uma transfusão, né? Isso, na maioria dos casos. Sim, Ou até mesmo ir na raiz do problema e tentar diminuir esse sangramento, essa hemorragia. Em muitos casos também, né, tem a questão do tratamento, do custo-benefício, da classe em qual a doença se instalou, as pessoas não têm o recurso também, não só o conhecimento, mas também o recurso de um convênio, algo do tipo, então precisa recorrer a um SUS, né, e precisa tem sempre uma demanda muito larga, muito extensa, a pessoa precisa ficar esperando, e esse esperar agrava cada vez mais. Espera um leito, né, às vezes uma vaga. Exatamente. Às vezes pode demorar dias, né, ou às vezes até um mês, ou às vezes nem consegue essa vaga, né, na UTI. Tem exames que às vezes tem que ser agendado, às vezes na demora do laboratório também, né, nos resultados dos exames, e tudo isso pode acabar agravando, né, a doença. Bem, quando essa anemia se torna crônica, assim, a pessoa acaba perdendo sangue muito sangue por muito tempo. Às vezes a pessoa pode também acabar levando uma perca de ferro e acabando evoluindo para uma ferropriva, de certa forma. E não é uma evolução, mas acaba ganhando de ferropriva. Com essa diminuição, né, dos eritrócitos, acaba desencadeando uma outra situação, que é a que o Denis acabou de citar, sobre a diminuição também das moléculas de ferro, né, o que também acaba gerando na parte física da pessoa. Você vê que aquela sensação de cansaço, de fadiga, até mesmo muda um pouco da coloração da pele devido à perda excessiva de eritrócito. Tem a questão também da hemólise, né, que é a divisão da hemoglobina, que parte dela se torna bilirrubina, que vai pro nosso osso, né? Tem a questão do ferro também, que vai pro organismo, acumula no músculo. Então tem toda uma questão mais intensiva, né, nessa perda excessiva. E eu acho que seria interessante também, né, mesmo que de forma mais dificultosa, mas tentar nesses casos para não desenvolver uma mais crônica, ou se já está com uma mais crônica, tentar fazer um eritograma para ver se tem uma diminuição, mesmo que pouca, mas que seja significativa dessas hemoglobinas. Porque se você perceber que pouca coisa ela tá fora da referência,
você já consegue lá dar uma referenciada, você já consegue correr atrás, ver o que tá acontecendo, tá perdendo um pouco, mas por que eu tô perdendo, por que tá, né, tá fora do meu valor de referência, e nessa daí você pode desencadear certos problemas que são pequenos, né, assim, que não é significativo para nós talvez hoje, mas que com o passar do tempo pode te tornar uma proporção maior, pode ocasionar uma coisa mais em grande escala, que você já não consiga mais conter com os recursos que você tem. Você já precisa buscar uns recursos mais avançados, um diagnóstico mais crítico, mais grave, e daí demanda mais tempo, dependendo da necessidade também corpórea da pessoa, ela já não consegue mais segurar por muito tempo aquela doença, já começa a agredir de forma significativa. Então é importante, né, sempre estar fazendo exames periódicos, mesmo que talvez não tenha uma relação específica com aquilo que está sendo abordado, que é o tema de anemia hemorrágica, mas que para você ter esse embasamento, você ter essa desenvoltura, para nos mínimos detalhes você conseguir perceber tanto uma evolução positiva quanto um feedback negativo sobre algum exame, sobre alguma perda, sobre algum valor que está fora da sua referência, e isso acaba desencadeando uma preocupação positiva, que você começa a buscar meios de interagir e solucionar problemas antes mesmo que eles se agravem, a ponto de você já não ter mais controle sobre aquela situação. Então, gente, a gravidade da anemia, ela pode ser determinada pela quantidade de sangue perdido e pela rapidez que ela ocorre. Perdas graves de sangue, elas podem levar a complicações graves, como choque hipovolêmico, insuficiência de órgãos e até mesmo a morte da pessoa. Então, pessoal, como a transfusão de sangue, ela é uma das alternativas melhores, né? No caso da anemia hemorrágica, é um procedimento super simples. A pessoa pode estar indo no hospital mesmo, ver o banco de sangue, irão verificar a compatibilidade, né, do tipo sanguíneo. Então, essa transfusão de sangue, ela é super tranquila, não dói, leva cerca de 3 horas, né, essa transfusão. E também, pessoal, quem quiser doar sangue também, nós temos o hemolúcrio, né? Então dá até. Todo mundo pode, né? Dependendo da idade, se eu não tiver nenhum problema de saúde, pode estar indo lá doar. Até porque é muito importante nós termos esse estoque de sangue, porque qualquer um de nós podemos precisar dessa reposição, né? Então, às vezes, o nosso tipo sanguíneo às vezes não tem. Então, às vezes, até uma cidade empresta para outra, nessas bolsas de sangue. Então, a doação, ela é muito importante. Eu vou passar para vocês o telefone, caso alguém queira, né, fazer essa doação, que é 3624-1273. Daí tem que agendar, adiciona também os finais de semana. E isso ajuda muito a população no caso de um acidente, a pessoa precisa de última hora, né? Acontece aquela perda de sangue muito rápida e precisa fazer essa reposição. Enaltecendo um pouco mais sobre o que a Nathalie acabou de dizer, a questão da doação, né, da conscientização sobre a doação do sangue, né, ela é muito importante porque muitas das vezes quando a gente está em estado de saúde positivo, está tudo dentro da normalidade, nossos exames estão regulares, né, e tudo caminha perfeitamente, às vezes a gente não tem essa consciência de que não é só sobre nós, mas também sobre o próximo, sobre poder ajudar o próximo. Então, se a gente está nessa condição positiva, que a gente pode agregar significativamente na vida do próximo, então é bom a gente ter essa consciência de ir lá, doar, fazer essa reposição nas bolsas, né, para que possam ficar disponíveis para quem tiver a necessidade ali. Às vezes a pessoa surge nessa necessidade, que nem a Nath falou, rápida, né, você precisa estar ali já de prontidão. Então, se você tem, né, se pode fazer isso daí, é bom que você continue, né, fazendo não só nesse âmbito, mas em qualquer outro que você puder agregar positivamente na questão de saúde, é sempre bom a gente ajudar, e ainda mais que também podemos não só ser aquele que ajuda, mas aquele também que é ajudado, né? Então hoje pode ser que a gente ajude uma pessoa, mas a saúde da gente é tudo muito instável, mesmo que você controle, mesmo que você faça uma boa alimentação, você tenha uma boa reposição de hormônios, suas hemoglobinas estão dentro da regularidade. De um dia para o outro pode acontecer qualquer anomalia no seu corpo, né? E você pode estar precisando não só de sangue, mas qualquer outra coisa. Ou, sei lá, você pode precisar de uma doação de uma medula óssea, qualquer coisa do tipo. Então é bom a gente ajudar, porque a gente se sente
realizado, a gente também se sente que a gente tem essa importância, né, de poder ajudar, porque a gente só sente que a gente é importante quando a gente consegue agregar de alguma forma na vida de outras pessoas. Então, nesse âmbito da saúde, não é nada muito diferente, né? Por isso que a gente abordou esse tema. A Nath também achou que seria de forma positiva falar sobre a doação de sangue, né? Disponibilizou o telefone para vocês para entrar em contato, saber mais a respeito. Talvez até algumas pessoas tenham um receio sobre a doação, mas você pode ligar lá, tirar algumas dúvidas e fazer essa contribuição na vida de outras pessoas também. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Queria agradecer aos meus colegas por participarem junto, tá? E conscientização, tá? Façam os exames, se cuidem e doem sangue. Muito obrigada.